Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e o vídeo de hoje é um assunto sério, um assunto pesado, mas eu quero falar da forma mais clara possível e objetiva para que não reste mais dúvidas sobre o assunto e para que você use bastante para filosofar e para compartilhar com seus amigos, para refletir sobre esse assunto, onde a reflexão é mais do que necessária. Eu tô aqui aproveitando... Era pra ser um gancho isso, né? Eu tô aproveitando o gancho do terrível caso aí. Bom, aproveitando o gancho do caso do jornalista William Vac, eu quero falar então desse assunto tão sério que é o racismo. Assiste até o final. Roda a vinheta! Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, aqui ainda está um pouco bagunçado, estou fazendo filosofia hoje Space, são aquelas caixas, agora eu já pintei elas de óleo, algumas já receberam uma demão de verniz, logo isso aqui vai estar tudo organizado, esse espaço especial para reflexão e para filosofia no Brasil. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vamos lá, vamos falar então sobre o racismo. Legal! Uma das marcas da filosofia é a rigorosidade dos conceitos. Ninguém pode se dizer filósofo se não domina os próprios conceitos que usa no seu dia a dia. Mas não basta só dominar os conceitos. Tem que transformar todos eles em um argumento, com premissas que levem dedutivamente a uma conclusão. É mais ou menos esse modelo que eu vou seguir aqui no vídeo. Então, preste atenção e nos ajude com essa reflexão. Primeira questão sobre o racismo é a seguinte: o ser humano, tecnicamente, a gente nem poderia falar em raças, né? Porque o ser humano, tecnicamente, não tem raças. Somos todos Homo sapiens sapiens. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Para ficar mais claro e não precisar entrar num piruleza aqui no vídeo. Claro, eu adoro o Peru, não salve. Se você quer saber tudo sobre isso, se inscreve lá no canal dele. Quando a gente fala em raça, pense, por exemplo, nos cachorros, os cachorros aí que você gosta. Então, por exemplo, Labrador é uma raça, Poodle é outra raça, Pastor Alemão é outra raça. Todos são da mesma espécie, mas são raças diferentes. Agora, o ser humano não é assim. É como se você pegasse, por exemplo, um labrador. Daí dentro dos labradores vai ter o labrador preto, o labrador amarelo, o labrador branco, o labrador caramelo, vai ter várias cores de labrador diferentes, mas todos são da raça labrador. O ser humano é exatamente assim. Então, mais banal e simples do que essa explicação, basicamente impossível. A partir de agora no vídeo, sempre que eu for me referir à raça, eu vou estar falando raça barra etnia. Raça barra etnia. Raça porque é a maneira com que o senso comum trata o assunto. E etnia, que seria o termo antropologicamente mais adequado. Então vou estar sempre falando raça barra etnia. O conceito filosófico de racismo, que tem se estabelecido ao longo dos séculos por diversos pensadores, principalmente da área da antropologia e da filosofia social e política, vai nos dizer que o racismo existe sempre que alguém considera uma raça ou etnia inferior às outras. Ou também, né, por exemplo, considera uma raça ou etnia superior às outras, que era o caso famoso dos nazistas. Ou seja, o racismo não é só o discurso de ódio, o racismo não é só a discriminação por causa de cor de pele. Todo pensamento que considere de uma forma ou de outra uma raça ou etnia inferior às outras é racismo. Sabia não? Então, com esse simples conceito filosófico do racismo, a gente já consegue estabelecer algumas conexões. Por exemplo, daquela ideia de que existe um racismo invertido que os brancos sofrem,
é completamente insustentável, é conceitualmente insustentável, né? Racismo é considerar uma raça inferior. O racismo invertido é o próprio racismo, porque ele vai considerar uma raça superior. Então, a ideia de, mas quando o branco sofre, ele sofre racismo invertido. Não, teoricamente, sofreria racismo se vivesse num mundo hipotético, onde os brancos e a cultura eurocêntrica de origem branca fosse considerada inferior, pior, degenerada e etc. A gente sabe que no nosso mundo não é bem assim que acontece. Mas nesse mundo hipotético, a gente pode pensar que os brancos sofreriam racismo. Que racismo não é uma exclusividade de uma raça só ou etnia. O racismo não é só o preconceito contra os negros. Como já falei, eu vou estar reafirmando aqui, é considerar uma raça, não importa qual, inferior às outras, ou considerar uma raça, não importa qual, superior às outras. Somos todos iguais, sem mais. Infelizmente, o que acontece ao longo dos séculos é que os negros têm sido inferiorizados. A raça/etnia negra tem sido considerada inferior ao longo de séculos e séculos. O ideal seria que racismo nenhum existisse e que as pessoas tivessem essa consciência da nossa igualdade. Porém, ao longo de séculos e séculos, há muito racismo contra os negros. A cultura africana tem sido considerada inferior a ponto deles terem sido escravizados durante séculos. Quando acabou a escravidão, o racismo passa a ser ideológico. E tudo que vem da matriz africana, como a religião, a música, a dança, a arte, a forma de se expressar, de pensar, a própria filosofia, é taxado como inferior, ruim, rude, lixo, de má qualidade, obviamente, não só partindo de um suposto padrão eurocêntrico, mas com a clara visão e intenção racista de inferiorizar a etnia negra/africana. Tudo isso nada mais é do que uma forma um pouco mais refinada do que o racismo em estado puro que volta e meia aparece na forma do discurso de ódio ou até mesmo numa violência, numa discriminação física por causa da cor da pele da pessoa. É mesmo, é? Bom, eu não vou colocar aqui o vídeo do William Vac se expressando, até porque eu não sei se detém direito, se eu poderia fazer isso, mas você procurando no Google você já encontra facilmente. O caso foi o seguinte, estava em off, o pessoal da produção arrumando ali a gravata dele e tal, isso lá na frente da Casa Branca, ao vivo nos Estados Unidos, e alguém começou a buzinar. Daí ele pegou e se virou assim, disse, né, já ofendeu a pessoa por estar buzinando ali numa rua atrás dele por causa de uma situação de trânsito, sendo que é algo completamente normal. Não estavam buzinando para eles. William Vac olhou assim o motorista e falou pro colega analista dele, eu sei por que isso. Preto. E depois ainda falou, bem coisa de preto. Então, com base em todas as premissas que eu já falei desde o início do vídeo, fica bem claro de perceber que expressões como essa, né? Coisa de preto. Nego se não caga na entrada, caga na saída. Nego só faz cagada. Tinha que ser preto. Todas essas expressões que a gente escuta por aí falando no senso comum e etc., são obviamente expressões de racismo. E quando a pessoa fala esse tipo de coisa, é racismo sim. Você ainda não entendeu por que essas expressões são racistas? Muito simples. Porque racismo é considerar uma raça inferior à outra. E daí dessa raça/etnia tem a cultura, a dança, a arte, a música, tem as coisas dessa raça/etnia. Então quando você tenta dizer que as coisas dos negros são ruins, são inferiores e etc., é evidentemente que você está tentando inferiorizar as coisas de matriz africana, as coisas negras. Ou seja, está fazendo um discurso, embora não necessariamente de ódio, mas um discurso racista, sim.
Entendeu agora? Se não entendeu, faz o seguinte, dá o like no vídeo, volta, assiste de novo, porque mais claro do que isso é difícil de ser. Aliás, mais claro, será que essa expressão não... Bom, eu vou ler aqui a nota, então, que a Rede Globo fez depois que esse discurso do William Vac vazou e viralizou, né? Ou seja, milhares e milhões de pessoas tiveram acesso a ele. A Rede Globo disse o seguinte: A Globo é visceralmente contra o racismo em todas as formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante. Diante disso, a Globo está afastando o apresentador William Vac de suas funções em decorrência do vídeo que passou hoje a circular na internet, até que a situação esteja esclarecida. Ou seja, a própria Globo, em toda a sua sapiência, porque de boba a Rede Globo não tem nada, admite que é um discurso racista sim, e não está entrando nessa discussão. A medida que ela está fazendo é afastar o jornalista temporariamente, é importante frisar aqui, temporariamente, até que essa situação esteja resolvida, se é que isso é possível. Passaram a circular na mídia alguns contrapontos a essa visão clara de que é um ato de racismo e que deve ser coibido pela Rede Globo ou por qualquer empresa decente no Brasil. E a maioria desses contrapontos vieram justamente dos colegas jornalistas. Inclusive, não só jornalistas conservadores e de vertente de direita, como William Vac, mas até jornalista de esquerda, como o Nassif, que é um ícone do jornalismo do pessoal ligado ao PT, e que fez uma espécie de defesa ao William Vac. Essa defesa geralmente pega os seguintes 3 pontos. O primeiro seria que essa foi uma gravação em off. Ele não sabia que estava sendo gravado. Ou seja, estava ali na sua intimidade, achando que não teria problema fazer esse tipo de brincadeira com aquele comentarista que provavelmente compartilha do mesmo tipo de pensamento. Então, foi uma espécie de traição dos maníacos, blogueiros e vloggers da internet que soltaram depois esse vídeo no ar. O segundo tipo de defesa é a tentativa de dizer que essa galera do politicamente correto, o cara não pode nem usar mais uma expressão que ouvia em casa, porque já é isso, já é aquilo. E o terceiro ponto de defesa para o William Vac seria dizer que não, ele realmente, né, foi racista, realmente ele falou besteira. Porém, ou seja, é uma visão mais moderada, mas tem um porém, né? A mídia tem que defender a liberdade de expressão, então a Globo não poderia silenciá-lo, afastando ele do jornalismo. Então, geralmente são esses 3 pontos aí de defesa que eu vi circulando na rede sobre o tema. E mesmo quem não é ligado à mídia, eu vi defendendo o William Vac, dizendo que... mas ele falou uma expressão comum, né? Coisa de preto, isso é uma expressão do senso comum, né? Quase todo mundo fala esse tipo de coisa. Segura aí, que agora vem a minha opinião. E, obviamente, pode ser um momento com mais falhas no vídeo. E, obviamente, a sua opinião pode aparecer ali nos comentários, complementando aquilo que eu estou dizendo. Puta vida! Como eu já tinha dito anteriormente, não é uma questão de hoje, é uma questão de séculos que a raça / etnia negra e toda a sua cultura de matriz africana tem sofrido com racismo, tem sido considerada inferior. Aqui no Brasil, especificamente, a gente teve um período muito longo de escravidão. Quando essa escravidão acaba, os negros não têm propriedade. Trabalharam, construíram esse país e não tiveram nenhuma propriedade, nenhum direito, nada adquirido capitalisticamente para passar para os seus descendentes. E essa é uma diferença muito crucial. Os brancos, por mais pobres que fossem, tinham esse direito. E essa herança acaba que não fica só na herança material, mas a herança cultural também, o que deu ainda um aspecto de maior inferiorização à raça negra aqui no país. Culturalmente, o Brasil é um país muito, mas muito racista mesmo. Uma coisa que eu aprendi com meu amigo Alexandre Groint, professor de história, me desculpa até se eu pronunciei errado o sobrenome dele, é que nesse cenário, todos, brancos, negros, homens, mulheres, ricos e pobres, somos ensinados culturalmente a sermos racistas.
Somos ensinados culturalmente a pensar que a música de matriz africana é ruim, que a religião de matriz africana é perversa, que as coisas que o negro faz são ruins, né, coisa de preto, todo esse tipo de coisa que o William Vac falou, somos culturalmente ensinados a pensarmos assim. Porém, não vivemos mais no século XVII, nem no XVIII, nem no XIX. Vivemos no século XXI. Temos todo o antecedente histórico que nos mostra o quanto esse racismo é perverso, é nocivo, é assassino, é genocida. Temos toda a ciência da biologia, até a física quântica, se você bobear, entra aqui para nos argumentar contra esse racismo. Então é mais do que necessário, e daí não é o fato de serem expressões do senso comum, não é o fato de liberdade de expressão, não é o fato de estar em off ou o fato de ser ou não ser politicamente correto. O fato é que não podemos perpetuar esses discursos racistas. Temos que acabá-los, temos cortado o vocabulário e, obviamente, cortado as nossas ações. Pessoal, se ainda não deu like no vídeo, por favor, dê o like, o espaço dos comentários está aberto. E agora eu quero falar sobre o que a lei prevê sobre racismo e etc. Em primeiro lugar, no Brasil, temos duas leis que tratam o caso. Uma mais severa, mais rígida, que é a lei do racismo. Seria a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que vai tratar dos crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O problema da lei do racismo é que, além dela não dizer muita coisa, né, os crimes, né, de preconceito e tal, é muito difícil de enquadrar alguém aí. Geralmente se enquadram empresas, se enquadram instituições que já têm um histórico de vários e vários casos. Por quê? Eu vou abrir aqui rapidamente. Por exemplo, diz assim, ó. Artigo 3. Impedir ou obstar o acesso de alguém devido à sua cor de pele. Negar o emprego a alguém pela cor. Deixar de conceder os equipamentos necessários para alguém trabalhar por causa da sua cor. Impedir a promoção ou ascensão social do empregado pela cor. Então, como vocês puderam ver, alguém vai ser enquadrado por racismo se realmente, assim, não é só considerar inferior, é simplesmente não deixar chegar perto, é simplesmente não querer ali, é simplesmente não deixar entrar, é simplesmente não deixar participar, é simplesmente negar os direitos fundamentais da pessoa por causa da sua raça/etnia. Geralmente, casos como o do William Vac, ou até, por exemplo, casos como da torcida do Grêmio, alguns anos atrás, com o goleiro Aranha, eles são enquadrados numa outra lei, que tem penas bem menores, que é a lei da injúria racial. A lei da injúria racial está prevista no Código 140, parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência para quem cometê-la. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, quando alguém usa expressões como a do William Vac para ofender ou para não ofender, geralmente acaba enquadrado aqui, pagando multa e, em raríssimos casos, recebendo alguma punição maior. Novamente, minha opinião é que a lei ela é muito abrangente e deixa muito espaço para que o racismo se espalhe social, cultural e principalmente ideologicamente na nossa sociedade. Particularmente, acredito que o caso do William Vac vai ser enquadrado como injúria racial devido à sua notoriedade. Ele vai ter que pagar algum tipo de multa. Depois de um tempo, ele vai voltar a trabalhar na Rede Globo, vai fazer um pedido de desculpas públicas e tudo vai seguir o seu curso como sempre seguiu. Aliás, muito parecido com o caso do Boris Casoy, que teve alguns anos atrás,
que também em off falou coisas terríveis referente aos garis e aconteceu exatamente o que eu estou dizendo aqui. E por fim, eu não quero assumir um caráter careta aqui. Eu quero pedir o seu like, pedir que você que curte reflexão e filosofia se inscreva neste, que é o único canal de filosofia e games do mundo, o canal para você se entreter e refletir, e que agora está tendo vídeo direto, bem dizer, quase todo dia. E se já é inscrito, ou se já se inscreveu agora, nesse exato momento, dá aquele tapa no sininho para garantir que vai receber as notificações e todos os vídeos do canal Filosofia Hoje. Sem querer parecer um pastor e querer estar dando sermão, eu quero finalizar esse vídeo com a seguinte reflexão. Largue os seus ódios. Entenda que, independentemente da sua religião, cor de pele, se é rico, se é pobre, homem ou mulher, esquerda e direita, você tem sido doutrinado ideologicamente a ser racista. Porém, é uma escolha só sua. Escolher continuar sendo assim, sendo racista, falando expressões absurdas como a que o jornalista fez, e, consequentemente, ser anticientífico, antifilosófico, antiético, anti-humano e etc. Ou então, usar a cabeça, refletir, usar até mesmo o coração, e abandonar de vez a prática e os discursos racistas, para que as futuras gerações possam definitivamente superar essa coisa asquerosa. Espero ter sido bem claro, espero que o vídeo possa ajudar nas suas reflexões, nas suas discussões, sempre com muita razão, razoabilidade. Obrigado, valeu, e até a próxima!